E hoje é um dia muito diferente no nosso canal, hoje um dia que a gente não fazia uma comemoração de título há muito tempo. O Flamengo que ficou basicamente um ano amargando aí vices colocações ou derrotas em sequência. Hoje temos aí que comemorar sim a Taça Guanabara, temos que entender o motivo do time do Flamengo ter agora de fato se encaixado, por que o Tite conseguiu gerir esse grupo e não só isso, mas o que o Tite conseguiu fazer para que o Flamengo fosse tão superior a seus adversários a ponto de não tomar nenhum gol durante toda a competição. Hoje também é dia, e primordialmente é dia de falar disso, do aniversário do Zico. Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico, está fazendo 71 anos, o maior ídolo da história do Flamengo e também uma das figuras mais icônicas do futebol brasileiro, está hoje completando 71 anos. Então eu queria dar uma homenagem para o Zico, eu queria prestar esse serviço, essa homenagem ao principal jogador que vestiu e honrou demais a camisa do Flamengo. Então, Zico, se você está vendo esse vídeo, eu gostaria de dizer que eu sou muito fã seu, muito, eu, como toda a nação rubro-negra, e gostaria de te desejar muita saúde, muita paz, muita felicidade, e que você consiga, Zico, ser ídolo e modelo para que os outros jogadores que estão vindo consigam se espelhar em você e sejam tão grandiosos e sejam tão bons, humildes e profissionais quanto você. Que Deus te abençoe e que consiga aí, Zico, te proteger para que você ainda nos dê muitas alegrias, para que você ainda continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, atendendo às demandas do povo, sendo aí um comentarista, um entrevistador, esse cara maravilhoso que você sempre é, sempre está disponível a ajudar, a ensinar, a conversar. Então, muito obrigado por tudo mesmo, de coração. Bom, vamos falar sobre o Flamengo. O Flamengo venceu o Madureira por 3-0, um belo gol de Arrascaeta, depois um gol do Pedro e por fim um gol de falta, gente. Que coisa maravilhosa, um gol de falta do Léo Pereira. Pô, o homem tá foda, né, cara? Até gol de falta o cara tá fazendo. Mas o Flamengo não é campeão do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Madureira, classificou para as semifinais do Campeonato Carioca e aí, por ser o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então o Mengão aí vai enfrentar provavelmente ou Vasco ou Botafogo. Isso se o Volta Redonda não surpreender e ficar em quarto, né? Mas um desses dois. E na final, eu acredito que enfrente o Fluminense. E aí, a gente precisa conversar muito sobre esse possível Fla-Flu que vai rolar. Por quê? Porque o Mário Bittencourt, ele chegou lá na Ferj, certo dia, e falou, olha, cara, não precisa tirar a bandeira do Fluminense aqui não, porque se você não sabe, o time que é campeão carioca, ele tem o direito ali de colocar a bandeira na Ferj. E ele fica com essa bandeira até o ano seguinte, porque é quando joga-se o próximo carioca. Então, o Fluminense é o atual campeão carioca, e aí o que o Mário Bittencourt tá falando não precisa tirar a bandeira, porque a gente vai ganhar de novo, e vai manter, né, a bandeira do Fluminense ali. Eu só queria te dizer o seguinte, eu acho que você tá sendo muito arrogante, muito prepotente, e é engraçado que a torcida do Fluminense normalmente diz que o flamenguista que é arrogante e prepotente, que acha que vai ganhar tudo, que se acham os tais. Eu até entendo o momento deles, que eles venceram na Libertadores, mas eles tomaram um apavoro gigantesco da LDU, fazendo um gol no finalzinho, nos pênaltis. Então assim, Mário Bittencourt, dá uma seguradinha, cara, dá uma seguradinha que o teu time aí não é isso tudo não. Vocês estão jogando um bom futebol, mas a gente conhece como é que é o histórico do Diniz. Ele tem muitos altos, mas também tem muitos baixos. E vamos falar agora sobre o Mengão. O Mengão venceu, né, basicamente a maioria de seus adversários, não perdeu na competição, teve empate apenas com o Vasco ali, dos grandes, contra o Botafogo, contra o Fluminense, o Flamengo já venceu. E o que me deixa bem satisfeito é saber que não tomamos nenhum gol com um técnico que preconiza, um técnico que ele objetiva, ele tem o intuito de solidificar a defesa. E ele não é um cara teimoso. Por quê? Porque ele encontrou a função do De La Cruz. Aí eu fiquei pensando, cara, ele não vai deixar o De La Cruz jogar ali, porque ele já tem muitos jogadores, já tem muitos segundos volantes.
e ele não tem meias de criação. Então eu acho que ele vai manter o De La Cruz ali como o meia de criação, até para dar espaço para Pulgar, para Gerson, para Igor Jesus jogarem naquela posição de segundo volante. Só que não aconteceu. Ele colocou o De La Cruz ali, ele viu que o De La Cruz estava jogando muita bola e ele manteve o De La Cruz de segundo volante. Isso é ótimo, o Tite consegue entender que o jogador ele melhora muito o time naquela posição. Por mais que tenhamos muitas peças de reposição naquela posição e falte aí alguns grandes talentos na posição de camisa 10, na posição que era do nosso Zico, o Flamengo joga melhor com o De La Cruz de segundo volante. E o Tite não foi teimoso. Ele entendeu isso e começou a praticar, e o time do Flamengo melhorou exponencialmente. Muito, 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 muito mesmo. O De La Cruz e o Arrascaeta, como meias de criação, eles estavam batendo cabeça. Talvez não estavam sabendo compartilhar o mesmo espaço. E desde que o De La Cruz foi para aquele canto esquerdo do campo, que ele começa a puxar da esquerda para o meio, ele começou a, primeiro, ter liberdade de jogadas, segundo, ter confiança para fazer o que ele fazia no River. Você pega o mapa de calor do De La Cruz no jogo, é uma sacanagem, ele está o campo todo. Ele ocupa todo o campo de ataque do Flamengo. Por quê? Porque basicamente o Tite falou, cara, eu sei que tem potencial, faz a tua função, mas você tem liberdade para jogar como você bem entender. E deu muito certo, porque arrumou o time todo. No mais, Igor Jesus, uma grande descoberta do Flamengo. Ontem deu para ver que o Vinha joga muito futebol. Cara, o que o Vinha fez ontem é palhaçada. Não, o cara joga demais. Demais. E aí eu repito. O Flamengo fez mal. O Flamengo errou em contratar o Vinha porque o Ayrton Lucas vai ser convocado e o Flamengo não vai ter lateral esquerdo. É difícil falar que errou, porque é um baita jogador. Deu para ver ontem que joga demais. Joga muito, muito, muito. Ele é muito acima da média. Mas o cara que é bom é convocado. Isso aí é uma consequência. Eu só acho que tem errado porque não trouxe um jogador de nível médio para tapar o buraco. Um cara para poder jogar ali caso os dois sejam convocados, caso um seja convocado e o outro seja lesionado. Então eu acho que esse foi o maior erro. Mas dá pra ver que o Tite está acertando o time, dá pra ver que é um time que nos dá muito mais esperanças, um time que faz gols rápidos, um time que tá ligado no começo e no final das partidas, porque o Flamengo fez contra o Madureira um gol no começo e um gol no final da partida, e é um time que não desiste, tem um vigor físico muito grande. Eu gostei porque quando acabou o primeiro tempo, eles foram perguntar pro jogador do Madureira o que eles tinham em mente, e aí ele falou, cara, nós sabemos da qualidade do time do Flamengo, nós sabemos que é uma grande equipe, mas não tem quem corra 90 minutos. Eu falei, esse cara tá errado. Esse cara tá fudido. Ele vai achar que o Flamengo vai perder o fôlego e não vai. E não perdeu, e o Flamengo amassou do primeiro ao 90º minuto, cara. O Flamengo está jogando um bom futebol. O vigor físico do time do Flamengo, a raça, a entrega, me lembram o time do Jorge Jesus, coisa que fazia muito tempo que eu não via no Flamengo. O zelo pelo jogador me lembra também os cuidados da comissão técnica do Jorge Jesus. Nós identificamos pequenas contraturas no Gabigol e no Wesley, não vão para jogo, não há necessidade. Ótimo, o cara sempre vai jogar no 100%, ótimo. E o time do Jorge Jesus, ele era muito focado em ofensividade, fazia muitos gols, tomava alguns e tinha umas linhas de defesa que não eram tão espaçadas. Então por isso era difícil infiltração, por isso era difícil tomar gol e sempre eram dois jogadores à caça da bola. O time do Tite funciona de uma maneira diferente, é o tal do REC 4, REC 3, REC 5, que recupera a bola em 3, 4, 5 segundos. É uma linha de defesa um pouquinho mais consolidada, certo? Com um zagueiro sempre indo na direção do gol quando eu arrisco, e o Flamengo cria suas jogadas a partir da zaga, para um lado esquerdo com o De La Cruz, com uma Arrascaeta, e vai se progredindo. Ou então o Flamengo tem um meia de criação, mas também tem um volante que tem um passe vertical muito bom. Quem é esse cara? Pode ser o De La Cruz, pode ser o Pulgar e pode ser o Igor Jesus. Então eu acredito que o time do Tite realmente funcione muito pela defesa, porque a gente enquadra o volante como defensor. E esse cara com passe vertical tá quebrando muito o jogo da maioria das equipes. E eu acho que é um jeito único do Tite de fazer o time do Flamengo funcionar. É diferente do Jorge Jesus? É, mas faz tanto sucesso quanto.
e está sendo tão vencedor quanto. Então que continue, vamos apoiar e vamos em busca dos próximos títulos. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!